1 Timóteo capítulo 1, verso 12, diz assim a Escritura: Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Oremos. Ó Senhor, semelhança de Paulo, chegamos na Tua presença para exaltá-lo, para agradecê-lo por toda a obra que o Senhor tem misericordiosamente feito nas nossas vidas. Pedimos que o Senhor nos dê o pleno discernimento dessas Tuas bênçãos na nossa vida. Ó Deus, fortalece-nos na fé, na compreensão e na esperança das coisas que o Senhor tem reservado para nós. Em nome de Jesus. Amém. Nesse tema, curando as feridas do coração, hoje nós vamos falar de uma ferida que é difícil, mas ao mesmo tempo é algo que nós precisamos discernir bem como a bondade de Deus é grandiosa. Essa ferida se chama culpa. Já sentiu culpa alguma vez na vida? Sim, todos nós falamos isso. Você está sentindo culpa hoje por alguma coisa? Talvez, sim. A grande verdade é que, mesmo sendo crentes, servos do Senhor Jesus, existem algumas situações, algumas atitudes nossas, comportamentos que angustiam muito a alma da gente. E às vezes nós balançamos na compreensão da plena misericórdia de Deus que pode nos perdoar. Algumas coisas elas fazem-nos inquietos, porque não encontramos ainda paz, apesar de conhecermos em Cristo e na cruz aquele que conquistou a paz para nós. O texto de 1 Timóteo capítulo 1 nos mostra Timóteo como um homem que pastoreava a igreja de Éfeso, que enfrentava desafios decorrentes do uso inadequado das regras do Senhor, da lei do Senhor. Havia membros da igreja que usavam a lei e a combinavam com a filosofia grega, que era predominante naquela época, para criar um novo código de conduta, um novo manual para eles mesmos. Mas não era esse o único problema. Além disso, na igreja de Éfeso, havia o uso do ministério, aqueles que serviam a igreja, aqueles que lideravam a igreja, que estavam fazendo isso com fins pessoais, com interesses pessoais, e não do corpo. Uma abordagem negligente do que a Escritura ensina a respeito do ministério e da vida cristã, e de uma certa forma um descaso com a plenitude do Evangelho. Isso fica muito claro nos versos 6 ao verso 8. Irmãos, a lei do Senhor, quando ela é mal utilizada, quando nós olhamos para a lei de maneira errada e nos comportamos como se fôssemos capazes e suficientes de cumpri-la, quando ela é mal utilizada, ela vai produzir um negócio chamado orgulho, porque eu acho que eu sou o tal, afinal de contas eu não cometo este pecado, ou aquele, ou quem sabe aquele outro. Mas dentro da minha mente existem pensamentos pecaminosos, dentro do meu coração sentimentos pecaminosos. E não cabe orgulho, mas quando a pessoa começa a definir sua espiritualidade pela maneira com que ela comporta, ou ela pode ser uma pessoa orgulhosa, ou ela vai ser uma pessoa tremendamente confusa. A lei, ela alerta, ela diz sim, ela diz não. Mas a lei, ela aponta para mim, me mostrando que por mais que eu tente, eu não vou conseguir cumpri-la sozinho, plenamente.
A lei, ela alerta, ela me obriga, ela, em alguns momentos, ela me massacra, ela me esmaga, ela me mata. Mas a própria Escritura diz que a lei é boa, perfeita. O problema não está na lei, nas orientações que Deus traz para a nossa vida, mas como nós vivenciamos, entendemos a palavra de Deus. A lei, em alguns momentos, ela gera medo de que o pecado seja maior do que a graça de Deus. É mais ou menos assim, eu cometo um pecado, eu chego diante do Senhor e digo, Senhor, eu reconheço meu pecado. Estou envergonhado, estou triste, não posso levantar os meus olhos de jeito nenhum, estou abatido. Senhor, perdoa os meus pecados. É o que Deus ensina. Arrependimento, confissão, fé na misericórdia e na suficiência da obra de Cristo. Mas em alguns momentos parece que Deus me perdoa, mas eu não me perdoo. E eu fico mantendo aquilo, me machucando. E não é incomum pastorear pessoas que, apesar de crerem na plenitude e na eficácia da graça de Deus, vivem momentos terríveis, porque por alguma maneira está duvidando da plenitude e da eficácia da graça e fica com medo de que o pecado é grande demais. Contudo, o que Paulo vai fazer agora aqui nesse texto é mudar o foco. Ele aponta para o Evangelho. Ele aponta para Cristo Jesus. É como se olhássemos para a lei, aquela que aponta e fala, olha, você não cumpre isso, por isso está pecaminoso. A lei, em alguns momentos, ela é escura. Mas quando eu pego a lei, que é de Deus e tem o propósito santo em Deus, e olho o Evangelho, enquanto existe a escuridão da lei, nós olhamos para a beleza da graça do Evangelho, que brilha intensamente a ponto de eu compreender como viver todas as bondades e vontades de Deus. Paulo, como em todos os seus escritos, ele fala sobre a natureza pessoal da graça de Deus, na própria vida dele. Essa parte do texto é um testemunho de Paulo. O texto, ele continua, só li 3 versos, mas ele fala mais a respeito de si mesmo. Paulo sabe, por experiência própria, que a graça de Deus torna as coisas incrivelmente abençoadoras. E ele vai destacar para nós 3 coisas aqui que são importantes. Ele vai nos mostrar que a graça, quando ela é compreendida e nós dependemos e desfrutamos dela, ela gera em nós gratidão. Uma outra coisa que ele vai nos mostrar é que essa graça de Deus, na pessoa de Cristo, ela gera adoração, louvor. E por último, ela traz para nós uma esperança. Qual é a ideia central desse texto? A ideia central desse texto é: a graça de Deus transforma completamente o pecador, superando o seu passado, as coisas que já aconteceram, e produzindo uma nova vida em Cristo Jesus. A graça é transformadora, a graça é animadora, a graça é resgatadora, e ela gera em mim uma expectativa, porque Cristo fez toda a obra da graça. Então, a primeira coisa que nós vamos para o texto e vamos observar é que a graça de Deus, ela produz gratidão. Observem bem no verso 12, quando Paulo diz a Timóteo: eu dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Mas ele começa dizendo: eu dou graças a Deus, eu dou graças a Cristo Jesus, que é o nosso Senhor. A palavra dele inicia com gratidão. É interessante porque quando o Senhor Jesus, questionado pelos seus discípulos, dizendo: Senhor, nos ensina a orar. E Jesus fala para eles: Pai nosso que estás nos céus.
santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade. Existe uma ali expressão de que se está na presença de Deus. Esse Deus é grandioso, esse Deus é aquele que é rico em graça, é Ele que dá o pão nosso de cada dia, é a Ele que supre todas as nossas necessidades, principalmente perdoa os nossos pecados. Gratidão, irmãos, na vida de um cristão, é a marca mais evidente da presença da graça de Deus na vida de uma pessoa, na vida de um cristão. O cristão, ele tem como característica primeira, gratidão, reconhecimento de bênção, reconhecimento de graça. Nós vivemos num mundo onde as pessoas, elas gostam muito daquilo que elas fazem, do reconhecimento do que elas fazem, da capacidade de produzir coisas que elas querem e desfrutar daquilo que elas entendem que produziram. Mas enquanto chegamos na palavra de Deus e agora vemos, é que o que é necessário para a vida de um cristão não tem nada a ver com isso. É simplesmente olhar para Deus com gratidão. Enquanto a lei faz a pessoa perceber o quão ruim a pessoa é e mostra o nosso pecado. Quando nós olhamos para o Evangelho faz a pessoa perceber o quão bondoso e o quão misericordioso Deus é. Olhe para o Evangelho, veja Cristo, entenda o amor de Deus. Paulo, aqui nesse texto, ele é grato a Deus, porque ele reconhece 3 ações de Cristo na sua vida. 3 ações de Deus na sua vida. Ele diz, ele me fortaleceu, ou ele me considerou fiel, e ele me designou para o ministério. Por isso eu sou grato a Jesus Cristo, nosso Senhor. Todas as coisas que são essenciais na vida do apóstolo Paulo, ele diz, vieram de Deus e por isso eu sou grato. Ele me transformou e me fortaleceu. Ele capacitou-me espiritualmente, ele me fez digno, apesar de eu ser indigno. Ele me designou para um ministério que Ele me dá e que eu jamais poderia exercitar. Nada destas coisas que o apóstolo Paulo diz que ele agradece a Deus, veio do próprio Paulo. Mas ele reconhece a graça divina. Ele reconhece que, por causa disso, a única atitude que ele pode ter na sua existência é gratidão. Nada que eu e você somos, fazemos e esperamos vem de nós quando crentes em Cristo Jesus, mas vem do Senhor. Toda a sua vida, todas as suas lutas, todas as suas vitórias, toda a esperança que você tem dentro da sua alma, foi Deus quem deu. Porque você, como diz o apóstolo Paulo, você precisa da bondade e misericórdia de Deus. E Deus age com bondade e misericórdia. Ele dá graças a Deus, porque se alguma coisa acontece na minha vida, diz Paulo, isso veio da bondade e a misericórdia de Deus. A graça, irmãos, de Deus, ela produz em nós gratidão. É por graça que nós existimos, é por graça que respiramos, é por graça que exercitamos a nossa vida, é por graça que vivemos relacionamentos, é por graça que estamos vivendo dentro do corpo de Cristo e estamos aqui agora. É pela graça que somos salvos e através dela iremos para o céu. E por causa da graça de Deus, Paulo diz, sou grato. É como se ele pegasse a palavra e fizesse um jogo para a gente entender plenamente essa ideia. Paulo está usando a palavra charis, a palavra grega, charis, para descrever o que ele sente. Gratidão.
A palavra charis é uma palavra extremamente importante. Ela resume a ação graciosa de Deus para com as pessoas que não merecem o que receberam. Quando ela é usada na Escritura, dá sempre a ideia de que Deus está cuidando e fazendo algo a meu favor, não porque eu conquistei nele direito, mas porque ele bondosamente, graciosamente, pegou a sua charis e colocou sobre mim, a sua graça e estendeu a minha existência. Agradecimento e graça podem ser consideradas palavras intercambiáveis, ou seja, você pode usar a palavra gratidão e graça juntas, porque elas têm a mesma raiz. Dizer graça ou estou grato significa que você entende o que recebeu e por esta razão está dizendo a Deus, obrigado. Você está reconhecendo aquilo que Deus tem feito a seu favor. Irmãos, eu e você, todos aqueles que amam a Cristo, todos aqueles que realmente compreendem a natureza da graça de Deus e a devastadora realidade de sua indignidade, a minha e a sua indignidade, mas Deus está convivendo comigo, presente na minha vida e atuando bondosamente. Então, por causa disso, nós estamos dizendo a Deus obrigado. Nós estamos agindo como aqueles que respondem a Deus com atos de gratidão. Paulo é grato a Deus aqui. Quais são os motivos? Olha só. Ele diz, porque Deus me fortaleceu. Deus me capacitou espiritualmente. Eu era fraco, eu era ruim, pecador. E Deus tem me capacitado. Irmãos, entendam, quando Paulo está dizendo que é fortalecido, eu quero que você entenda que ser fortalecido não é apenas você ter poder para fazer o que você já está fazendo um pouquinho melhor. Não é isso. Ser fortalecido por Deus é a força dada por Deus para que você faça aquilo que você jamais faria se Deus não estivesse com você te fortalecendo. Não é Deus fortalecendo você para fazer o ordinário, mas é Deus fortalecendo a você para você fazer o extraordinário, algo bem maior do que aquilo que você faria sem Deus. O mundo realiza coisas, o servo de Deus age com a graça e o poder de Deus. O mundo tem a sua própria glória, a nossa glória é Cristo. E a nossa gratidão se expressa pelo reconhecimento da graça de Deus em nós. O Senhor, eu preciso entender isso plenamente. Antes da conversão, Paulo entendia que ele buscava a Deus. Tudo aquilo que ele fazia buscando a Deus. Ele diz isso. Ele é piedoso. Ele estudou a palavra. Ele entende que perseguir os cristãos naquela época era um ato de piedade, era um ato correto, porque ele estava defendendo a palavra que ele entendia, o Antigo Testamento que falava daquele que viria, mas ele não entendia Cristo como a consumação. E ele tinha uma vida segundo uma percepção espiritual. Então, se você chegasse para Paulo e perguntava, você é um homem que crê em Deus? Ele diz, sim. Você entende que você é um homem que faz as coisas que Deus quer? Sim. Você é um homem que crê que esses atos de até mesmo morte daqueles que são chamados cristãos é uma defesa boa para Deus? Ele vai dizer sim. Só que Deus abriu os olhos de Paulo e ele viu que não. Ele perseguia Deus. A Escritura diz que qualquer um que perseguir aqueles que são dele, agirem contra aqueles que são dele, estão perseguindo ao próprio Senhor Jesus.
Paulo perseguia o próprio Deus, aqueles que amavam a Deus. Mas agora, na força que Deus deu a ele, ele faz o que ele não poderia fazer. Ele faz não o ordinário, ele faz o extraordinário. Porque milagrosamente, extraordinariamente, sobrenaturalmente, o Senhor entrou no coração daquele homem e colocou vida onde estava morto. Paulo estava morto e viveu. Ele não tinha o Espírito de Deus e agora tem. E agora ele pode fazer aquilo que ele jamais poderia fazer sem Cristo. Um verdadeiro cristão precisa entender isso. Deus me salvou e tem agido com a bondade e a graça dele, me dando coisas maravilhosas, percepção da palavra, e agora ela se discerne diante dos meus olhos. Deus tem agido dentro da minha alma, colocado sentimentos, necessidade de ser feliz no Senhor, tantas coisas. Deus tem me dado os dons para que eu possa exercitar dentro do corpo de Cristo. Tudo isso para que Paulo pudesse fazer aquilo que Deus tinha preparado para ele, o extraordinário. Uau! Ah, irmãos, Deus abriu os olhos de Paulo. Tudo que ele fez a partir de então foi na força de Deus. Paulo, quando fala do ser humano, em Romanos capítulo 3, no verso de número 10 e 11, ele diz, como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Ele está falando isso, se referindo a ele mesmo também. Eu não busco a Deus. Eu não sou justo. Eu não entendo as coisas do Senhor. Quando Deus vem e age na minha vida, Ele abre os meus olhos e coloca em mim uma disposição que eu não tinha, uma qualidade que eu não tinha, uma força que eu não tinha. E agora eu creio, posso crer, e agora eu posso abrir os meus olhos e ver Deus, e ver a sua bondade e graça para comigo. Quando Deus dá força, não é para fazermos as coisas que já fazíamos, mas é para fazer aquilo que vai muito além que nós estamos vivendo. Segunda coisa, além dele receber de Deus essa bênção de ser fortalecido, ele diz: Deus me considerou fiel. Meu Deus, Deus me considerou fiel? Como assim? O que Paulo está falando, ele está falando da graça de Deus que trata o indigno como digno. Deus tratou aquele homem pecador, e mais na frente ele vai falar muitas coisas a respeito de si mesmo, o reconhecimento que ele tinha da sua indignidade, mas Deus não o trata assim, Deus o trata como se fosse digno. Graça, irmãos, é receber um poder que você não conseguiu reunir e ser tratado de tal forma abençoadora, mas não pelos seus méritos, mas pela bondade de Deus. Paulo não está sendo declarado fiel. Deus não está chegando dizendo: Paulo, você é um fiel, por isso eu vou cuidar de você. Não. Paulo não era fiel. Eu e você não somos essencialmente fiéis, mas Deus transformou Paulo num fiel. Deus fez Paulo um fiel, um homem que crê. Deus agiu e transformou a sua vida, e foi por poder e graça divina que agora ele diz: Deus fez uma obra na minha vida e agora ele me fez fiel. E por causa disso, ele age positivamente e me usa. Eu preciso reconhecer que o perdão do pecado que Deus me dá, quando eu me arrependo, me faz diferente, me faz agora capaz de ser instrumento nas mãos de Deus. Sem a ação de Deus na sua vida, você nunca será usado por Deus.
para abençoar outras pessoas. Sem que o Espírito de Deus tome posse da sua existência. Sem que Cristo seja a sua vida, de tal forma que você possa dizer, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Se isso não acontecer, você não vai poder fazer e viver nada para a glória de Deus. É Deus que nos faz fiéis. É Deus quem me dá vida, me dá fé. É Deus que transforma a minha existência. Me faz fiel. Deus transformou Paulo num fiel. Você é fiel? Deus se transformou numa pessoa que realmente crê e vive segundo a fé, a ponto de poder testemunhar, Deus me considerou fiel. Ele está dizendo, houve uma obra maravilhosa na minha vida. E como consequência ele diz, não só Deus me fortaleceu, como Ele me fez fiel, como Ele me designou para o ministério. Deus que fez tudo isso. Deus me designou para o ministério. Interessante porque quando Paulo se converte, capítulo 9 de Atos, Ananias é chamado por Deus para orar por Paulo, após o seu encontro com Jesus. Só que Ananias ficou um pouco nervoso ao encontrar Paulo. Ele não ficou tranquilo, não. Vai lá, encontra Ananias, ele vai, a hora que Ananias vê que é Paulo, ele diz, eita! Olha a resposta que ele traz para Deus. Atos capítulo 9, versos 13 a 16. Ele contemplava Paulo antes do encontro, só que agora Jesus se encontrou com Paulo e transformou a vida desse homem. O texto diz, verso 13, Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco, ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Senhor, o senhor entende o que o senhor está fazendo? O Senhor pediu para receber na minha casa esse homem, que nós maldizemos, não queremos ver, fugimos dele, não queremos contemplar a tua face, recebe ele na sua casa. Qual foi a resposta de Deus? Verso 15. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Vá, porque é para mim um instrumento escolhido. E agora Paulo diz, Deus me escolheu para o ministério. Eu era fraco e não podia fazer coisas extraordinárias. E Deus me fortaleceu para fazer muito mais do que eu fazia. Deus é um Deus que agiu na minha vida de tal forma e transformou e agiu de forma tão graciosa que Ele mesmo é que me considerou fiel. É mais do que aquilo que eu imagino, é muito mais. E olha só a consequência disso, o efeito disso. Deus me designa para ser um instrumento nas mãos dele. Deus disse isso para Ananias. Deus estava falando isso ao coração de Paulo. Ao olhar para trás, agora Paulo pode ver o plano soberano de Deus na sua vida. Tudo aquilo que ele tinha planejado, preparado, desenhado, desejado, Deus diz, aqui parou tudo. Agora a sua vida é outra. O seu desejo é para comigo. Os seus atos são para comigo. Toda a sua vida agora serve a mim. Então, quando Paulo olha para trás, ele observa e diz, Deus teve o seu propósito, mas soberanamente veio e agiu. E Paulo, ao olhar para trás, ele podia ver as marcas da graça de Deus na sua vida em vários lugares. E Deus tinha um plano. E Paulo entendia que era um plano centrado em Deus,
que triunfou sobre a pecaminosidade dele. O plano de Deus era maior do que a pecaminosidade de Paulo. O plano de Deus era maior do que a culpa de Paulo. O plano de Deus era maior do que o sentimento de consciência pesada que Paulo tinha. Porque o pecado gera esse sentimento em nós. E Paulo está dizendo, Deus foi além. Deus retirou tudo isso de mim. Ele entendeu que Cristo havia levado sobre si toda a penalidade da culpa dele. Deus levou aquilo que era para mim condenação de morte, e Cristo morreu. Ele fez todas essas coisas e me preparou, porque Ele tinha um plano perfeito, maravilhoso, soberano, que ia muito mais além do que o meu pecado. Amado, não sofra erroneamente pela culpa. Se você crê no Senhor Jesus, se Deus lhe deu um entendimento porque abriu os olhos da sua alma para que você entenda do amor de Deus por você, você crê que Ele fez isso por amor a você, e que a graça dEle tem dado sentido para a sua existência, acalma o seu coração. Agradeça a Deus pela bondade dEle, porque é por causa dEle que você é fortalecido, é por causa da graça dEle que Deus age a seu favor, e é por causa dEle que você está designado como filho de Deus, no meio de um mundo que nega a Deus. Seja grato. Nada do que Paulo experimentou e que ele disse aqui que Deus fez na sua vida, veio do próprio Paulo. Ele reconhece a graça de Deus e é por isso que ele é grato. Ou seja, a graça de Deus produz gratidão. Quando Paulo diz, sou grato, graças a Deus, quando ele está dizendo, eu digo obrigado na presença de Deus, ele não está só expressando gratidão. Ele está reconhecendo que tudo o que tem é completamente imerecido. Ele não merecia. E isso muda muito profundamente. Isso muda radicalmente a forma como nós vemos tudo, especialmente em nós mesmos. Todos os dias, acorde e lembre quem você era e perceba quem Deus te fez ser. E seja grato. Porque Deus fez toda essa obra para você deixar de ser aquele Milton 1 para ser o Milton Plus. Mas, não nessa configuração. Que alguns poderiam dizer, eu te conheci no 1 e agora eu te conheço no Plus. Mas eu estou falando de graça. Transformação. Você é uma nova pessoa. Deus te ama demais. Paulo faz o que pessoas cativadas pela graça fazem. Ele está fazendo aqui, nos mostrando com a sua vida, e que, olha, a graça de Deus que me cativou. E agora ele vê através da lente da incrível graça de Deus. Agora ele tem a graça de Deus para perceber coisas e viver coisas extraordinárias. Oh, Deus, muito obrigado. Só que tem um detalhe, o pecado ainda está lá, né? No passado. O passado está lá. Foi resolvido, mas de vez em quando eu lembro dele. O triste é quando a gente lembra dele e exalta. O trem ruim, a coisa ruim, trem é coisa de mineiro, né? A coisa ruim é quando eu sou outra pessoa, Deus me faz fiel, Deus me designa para o ministério, Deus faz maravilhas na minha vida, e de repente eu fico pensando e vivendo o passado, como se aquilo fosse alguma coisa boa. Eu devo ter vergonha. Só que lembre, não sofra com o passado.
Porque Deus e a graça de Deus é supremo e é acima do seu passado. O seu passado não te condena mais. A graça suprema de Deus te libertou. Deus, por Cristo, te salvou de si mesmo e do seu pecado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Paulo, quando fala a respeito desse assunto em 1 Coríntios, e eu os convido a abrir, 1 Coríntios capítulo 15, verso 10. Falando a respeito de si mesmo e da obra de Deus, ele diz: mas pela graça de Deus sou o que sou. Suficiente, ele já falou tudo. Pela graça de Deus eu sou essa pessoa. Pela graça de Deus, ele é o Paulo Plus. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Ele diz: pela graça de Deus eu sou o que sou, e a graça que me foi concedida não se tornou vã. O que Deus colocou na minha vida não foi desperdiçado. Foi uma graça eficaz. Ele diz: pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Que tipo de coisa devemos pensar a respeito desse tema aqui? Primeiro, quem entende a graça vive agradecido, não orgulhoso. Crente orgulhoso não entendeu a graça. Que se orgulha de si mesmo, de ser o bonzão, o tal, reconhecido pela espiritualidade, está fora do eixo. Porque o verdadeiro indivíduo que entende a graça, agradece a Deus e jamais levanta o seu nariz, jamais se torna orgulhoso. O ministério de Paulo não foi conquista. Paulo não conquistou o ministério, foi Deus que deu. Paulo não conquistou salvação, foi Deus que deu. A vida cristã, ela começa e ela continua pela graça de Deus. A graça não gera dívida. E isso é algo que muitas pessoas pensam. Pelo contrário, ao invés de dívida, a graça de Deus na nossa vida deve gerar gratidão. Cuidado para não viver a vida cristã como aquele que está tendo que pagar a Deus o tempo todo. Eu obedeço porque Deus me salvou. Eu faço isso e faço aquilo porque Deus faz. Mas ele não faz tudo isso por gratidão, por reconhecimento que Deus está cuidando de você. Você nunca vai pagar o que Deus lhe deu. Você não tem dívida com Deus. Você tem graça vindo de Deus. A graça não espera nada em troca. Por isso que o amor de Deus é incondicional. Pense nisso. Segunda coisa que o texto nos traz é que a graça, ela supera um passado pecaminoso. Olha só no verso 13, ele diz: a mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive ou alcancei misericórdia, porque eu fiz na ignorância, na incredulidade. Paulo está vendo a extensão da sua rebelião, a extensão da sua pecaminosidade, e descreve o seu passado com honestidade. Olha, eu era blasfemo, eu falava contra Deus, contra Cristo. Eu era um perseguidor, eu atacava Cristo e a igreja. Eu era insolente, eu era violento, eu era arrogante, que ficava olhando aqueles que estavam sendo apedrejados para a morte porque criam em Jesus. Eu era insolente. Antes da conversão, Paulo estava muito ocupado com as suas atividades religiosas. Ele era religioso, mas enquanto ele estava ocupado e vivo fisicamente, ele estava morto espiritualmente.
porque ele não tinha Cristo. Ele era um morto-vivo, como qualquer um de nós antes de ter Cristo Jesus. Paulo em Efésios diz exatamente, nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados. Paulo entende que ele era um morto-vivo ambulante, que estava satisfazendo o seu próprio desejo, satisfazendo o mundo, satisfazendo o próprio diabo. Ironicamente, isso faz o indivíduo ficar como um rebelado contra Deus. Tragicamente, ele estava totalmente convencido que ele estava certo. Se você conversar com uma pessoa que não tem Jesus no coração, ela fala, não, mas eu também creio em Jesus. Aí você olha para o indivíduo e vai conversar sobre Jesus e vida com Cristo, e entendimento da graça de Deus, você diz, ele fala que é de Cristo e que conhece a Cristo, mas ele não conhece. Porque é um conhecimento que vem de forma espiritual e não conhece. Nós vivemos num país onde as pessoas dizem que são cristãs, mas o maior percentual é de não cristãos. Porque no coração deles não existe entendimento da graça, e não existe por causa disso gratidão, vida piedosa e santa, vida de gratidão na presença de um Deus soberano e poderoso. Paulo, em Gálatas capítulo 1, no verso 13 até o verso 16, ele fala alguma coisa muito importante. Observe bem, Gálatas 1, 13 a 16, ele diz, porque vocês ouviram qual foi, no passado, o meu modo de agir no judaísmo, como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. E na minha nação, quanto ao judaísmo, levava chantagem, olha só, sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas, quando Deus, que me separou antes de eu nascer, Ele me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Não fui imediatamente consultar outras pessoas. Irmãos, Paulo está dizendo, olha, isso aconteceu na minha vida. Eu era esse indivíduo que levava vantagem entre as pessoas na sua atitude legalista e espiritual, oprimia pessoas, perseguia a igreja de Deus, destruía a igreja de Deus. Paulo não está aqui minimizando o seu pecado. Sabe por que ele não está fazendo isso? Porque quando ele olha para a sua realidade, e agora ele vê o que está acontecendo, a única coisa que ele pode fazer é exaltar a graça de Deus. Quando nós olhamos para trás e vemos quem nós éramos e quem Deus nos fez ser, existe uma exaltação da graça de Deus e não a exaltação do pecado que me corrompia, que me corroía, que me destruía. Se você em algum momento olhar para trás, não faça isso para alegria, não faça isso para exultação, mas é simplesmente para que você possa contemplar a graça, se alegrar na graça, exaltar o Deus da graça. Quando ele está dizendo, quando ele está afirmando na sua ignorância, na sua incredulidade, ele não está trazendo com essas palavras uma desculpa. Ele está dizendo com essas palavras qual era a sua condição espiritual. Eu era um homem ignorante e incrédulo, perseguidor da igreja do Senhor Jesus. Essa era a minha condição espiritual e Deus mudou. Eu vi uma cantora bem conhecida, brasileira, eu gosto muito da voz dela. Ela foi convertida. E essa mulher, ela tem dado um testemunho tão equilibrado, tão claro a respeito de quem Cristo é na vida dela. E ela deu uma entrevista para Ana Maria Braga. Vocês sabem quem é, né? A mulher das receitinhas que entra debaixo da mesa. E eu vi um pedaço dessa entrevista e eu fiquei chocado, não negativamente, mas positivamente. A forma com que ela dizia
quem Jesus é na sua vida agora. Como que as coisas passaram e agora se fizeram novas na vida dela. E como os olhos dela estavam abertos para Cristo. E ela falou como uma serva de Deus, numa mídia que atropela a fé verdadeira e cristã. Eu fiquei admirado. Mas ao mesmo tempo eu fiquei certo de que Deus faz assim mesmo. Paulo, quando se converteu, as pessoas continuaram a ter medo dele. Mas quando Deus foi transformando e abençoando e derramando graça sobre a vida, as pessoas deixaram de ter medo e começaram a se ajuntar para ouvi-lo. Passando horas, um deles até teve uma queda trágica. Eu fico pensando como Deus foi maravilhoso. Paulo está lembrando da sua ignorância, do seu estado de incrédulo. Ele está falando da sua condição espiritual antes. Mas ele diz, mas eu alcancei misericórdia. Irmãos, o passado, ele não tem como ser negado. Mas agora eu interpreto ele através da graça. Ninguém está além do alcance da misericórdia. Deus pode alcançar com sua misericórdia quem Ele quiser. Até aquela pessoa mais desprezível que passou na sua mente aí. Que gera em você indignação. Eu sei que existem pessoas que estão na mente da gente, que a gente fala, puxa vida, essa pessoa não devia nem existir. Dá uma vontade de pedir para Deus. Já passou isso na sua mente? Eu sugiro você lembre que ninguém está além do alcance da misericórdia de Deus. Ore pela transformação dessa vida. Haja como um cristão no meio onde você está. O pecado é real, mas não é a palavra final na nossa vida. A palavra final na nossa vida é perdão. Por causa da graça de Deus. O Evangelho, ele não apaga o passado. O Evangelho, ele redime o passado. Ele perdoa o passado. Não é só um fechar de olhos. Não vou pensar mais nisso, não é isso. Todas aquelas coisas já foram pagas por Cristo. Terceira e última coisa que nós vemos no texto. É que a graça de Deus, ela gera em nós expectativa. Ou seja, a graça de Deus transforma e produz em nós uma nova vida. É o que nós estamos falando. Ele diz no verso 14, transbordou. Lembra dessa palavra? Transbordou. Aqui na minha anotação eu coloquei transbordou em letras maiúsculas e em negrito e ainda sublinhei. Transbordou, porém a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus, transbordou a graça de Deus na vida dele. E agora quando ele fala de Cristo na sua vida, ele diz, ele transbordou da sua bondade em mim. Ele fez muito, muito. Quando eu lembro do texto que fala que nós devemos nos encher do Espírito Santo, sermos preenchidos, a ideia lá é deixai-vos ser preenchido, é uma ideia passiva. Olha, Deus que te transborda, vai em direção daquele que transborda a sua vida. E quando isso acontece, você vai falar com salmos, e hinos e cânticos espirituais, dando graças a Deus por tudo. É isso que Paulo diz lá em Efésios capítulo 5. Olha, a graça de Deus, ela transborda e produz em nós belezas, uma nova vida. Queridos, a graça, ela não é só suficiente, ela é abundante. A graça de Deus, se Deus abre os meus olhos para eu entender as intervenções dele na minha existência, eu vou só ver graça, 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 graça. Uma graça que invade, que vai naquele lugar onde só a graça de Deus pode. É uma graça que transforma aquilo que
Eu mesmo jamais poderia mudar na minha existência uma graça que gera nova vida naquele que estava morto e sem esperança. O resultado é maravilhoso, irmãos. O resultado dessa abundância, desse transbordar da graça de Deus é fé, confiança, esperança certa das promessas de Deus se cumprindo, porque em Cristo tudo foi dado. Além de fé, outro resultado maravilhoso desse transbordar de Cristo em nós é amor, uma nova disposição no coração. E Jesus diz, olha, ame ao Pai acima de todas as coisas, ame ao próximo como a si mesmo, demonstre o amor de Deus que é Cristo Jesus. Tudo isso tem uma nova dinâmica na minha existência. Ambos, tanto fé quanto amor, acontecem em Cristo Jesus. Ele diz, transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com Jesus, com a fé e o amor. E onde está? Está em Cristo Jesus. Cristo está em nós. Fé e amor, em essência, são frutos da graça de Deus. Não é algo natural no homem. O homem, ele é tendido à incredulidade. E quando, eventualmente, ele fala a respeito de fé, é circunstancial. Mas aquele que o Espírito de Deus age e derrama graça, a fé e o amor vêm como um demonstrativo. Do mesmo jeito que a gratidão é uma consequência da graça de Deus em nós, a fé e o amor é consequência da graça de Deus na nossa vida. Um cristão, ele tem fé verdadeira em Deus, na obra de Cristo, no verdadeiro e único mediador, no único Deus Salvador, e não compartilha a glória de Cristo com ninguém, em nada. Paulo não foi nada, Pedro não foi nada, Tiago não foi nada, mas Deus os transformou para que eles vivam com o Senhor. Mas eles, tanto Paulo, Pedro, Tiago e todos esses homens que nós vemos na igreja e na história da igreja, não são merecedores de glória nenhuma nossa, porque eles todos são pecadores à nossa semelhança. E a vida deles, quando transformada, fez com que eles olhassem para a cruz e para a cruz unicamente. Os fez entendedores da bondade de Deus nas suas vidas através do Espírito. E esses homens não olharam ao redor, não inventaram deuses, não inventaram metodologias. Para eles tudo era Cristo. Para nós deve ser tudo Cristo. A transformação real, cristã, verdadeira, ela põe a nossa única adoração em Cristo, a única gratidão em Cristo, a única fé e amor proveniente de Cristo. E isso caracteriza o verdadeiro cristianismo. É isso que Paulo está dizendo aqui, queridos. Onde a graça de Deus chega, a vida muda. A graça, ela não simplesmente ou somente perdoa. A graça de Deus nos transforma. Você é um servo de Deus e tem experimentado a graça do Senhor, colocou a sua vida diante de Deus, tem fé que Deus lhe deu. É a graça de Deus te transformando. O que Jesus tem com tudo isso? Cristo está no centro de tudo, irmãos. É Ele que fortalece. Paulo diz, eu fui fortalecido por Cristo. É Cristo quem chama. É Cristo que mostra a sua misericórdia. É Cristo que é fonte de graça, fé e amor. Então, o texto aponta diretamente para o Evangelho, que é Cristo Jesus. Jesus veio para salvar pecadores. Paulo diz,
Esta é a prova de que isso é verdade. Olhem para a minha vida e como Deus tem feito a sua obra graciosa em mim. Eu creio que Paulo olhava para a sua vida aqui, para a sua história, para a sua essência. E ele diz, puxa, eu era inimigo de Deus. Eu fui alcançado pela misericórdia. Eu fui transformado pela graça. A graça de Deus foi maior do que o meu pecado pela minha culpa. Maior que o meu passado. A graça de Deus é suficiente para transformar e transformou a minha vida. Você crê desse jeito? Porque é assim que Deus age. É assim que Deus tem propósito na vida daqueles que creem. Você ainda está preso no seu passado? Você tenta justificar o que você faz de errado através das obras, para você se sentir melhorzinho? Ou você já descansou na graça de Cristo e tem uma vida cristã em paz? Qual a orientação bíblica? Reconheça o seu pecado. Confie em Cristo e na sua obra suficiente e eficaz. E viva na gratidão da graça de Deus sobre a sua vida. Em Cristo Jesus, amados, as nossas histórias não terminam com o pecado. Mas em Cristo Jesus, a nossa vida e a nossa história hoje e eternamente termina na graça de Deus. Creia nisso. Se alguma coisa na sua vida não está acontecendo como Paulo demonstrou, é sinal vermelho, não é amarelo. Sua vida espiritual e a sua vida com Deus está longe de ser o que Deus quer. Se ser cristão para você é um peso e não uma alegria e gratidão, é porque você ainda não entendeu que Deus verdadeiramente tirou de você a sua culpa e colocou sobre Cristo, para que você viva como aquele que foi liberto destas coisas e da morte. Acorde percebendo a graça de Deus e durma agradecendo a Deus pela graça dele. Não permita que você seja maior do que Cristo é. Que Deus nos traga bênção, compreensão e vida segundo este exemplo que encontramos na Escritura, no apóstolo Paulo. Vamos ficar de pé, vamos orar. Ó Senhor, atenta os teus ouvidos, Pai, à oração que fazemos agora. Ó Deus, quando Paulo fala a respeito de si mesmo, aponta para os seus próprios pecados que reinavam na sua vida, e que como o Senhor transformou ele, porque o Senhor quis, porque o Senhor o amou. Isso me leva, e tenho certeza, leva os meus amados irmãos a tentarmos olhar para a nossa própria vida, para vermos as similaridades, ó Pai. Não para que soframos, mas para que nos alegremos na sua graça. Mas se estivermos vivendo entre nós, dentro do nosso próprio coração, sem alegria, sem gratidão, sem fé, sem amor, ó Deus, tenha misericórdia e nos tire desse lugar. Porque sabemos que o Senhor nos salvou para todas essas coisas. Ó Deus, se há entre nós irmãos sofrendo com os seus pecados a ponto de não ter paz na sua alma, leva-o cuidadosamente ao trono da tua graça, Pai, para que ele possa experimentar o socorro do Senhor. Cuida de todos nós, Pai. Obrigado, porque o Senhor nos salvou.
E obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu uma nova vida em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, Pai, em gratidão, em nome de Jesus. E nós imploramos que o Deus da paz que trouxe dos mortos a Jesus, o seu Filho amado, que Ele vos abençoe e vos guarde, e faça resplandecer sobre vós o teu rosto e vos dê da sua paz. No amor de Deus o Pai, na graça de Jesus o Filho e na comunhão do seu Santo Espírito hoje e para todo sempre. Amém.